Ora, viva meus amigos, a todos os inscritos do canal e você também que chegou aqui através desse vídeo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Nota, professor de Física. Portanto, a edição de hoje vamos dedicar à resolução deste exame da 12ª classe, exame de Física 2023, ok? Nós vamos resolver passo a passo, juntos aqui. Acompanhe até o final para poder habilitar-se ou ter habilidade de resolução de exame de Física da 12ª classe. Portanto, se não estás inscrito neste canal, subscreva-se no canal, curte o canal, deixa seu like para dar mais aquela força, né? Para continuarmos a trazer conteúdo desta natureza. Portanto, como vê, aqui temos o exame final de Física 2023, 12ª classe. O exame teve duração de 120 minutos, primeira chamada, ok? Então vamos logo começar a analisar a pergunta número 1. O que diz a pergunta número 1? Temos aqui, vamos centralizar para ver se a visibilidade seja melhor. Ok? Temos número 1. As ondas eletromagnéticas diferem-se das ondas mecânicas porque, opção A, se propagam em qualquer meio. É verdade, as ondas eletromagnéticas são ondas que não precisam de um meio específico para se propagar. Elas propagam-se em qualquer meio, ok? Já as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Ok? Essa é a diferença. Enquanto as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio específico para se propagar, já as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Essa é a diferença. Então, logo a linha A já temos a resposta dessa questão. Não há necessidade de analisarmos as outras opções, mas ok, podemos avançar, só para o vermos. B, são produzidas por vibrações das partículas no meio. Isso não é verdade. C, as energias das ondas eletromagnéticas dependem apenas da amplitude da onda. D, a energia das ondas eletromagnéticas é contínua. Ok, a opção correta é a opção A. Ok? As ondas eletromagnéticas não precisam de um meio específico para se propagar. Elas propagam-se até no vácuo. Já as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Exemplo, precisam de uma corda, precisam da água, enfim. Então, para número 1 temos opção A. 2. Qual é a forma de transmissão de calor por meio das moléculas da água contida numa panela durante o seu aquecimento? Forma de transmissão de calor. Para responder essa questão, o estudante deve conhecer as 3 formas de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. Condução é o processo que ocorre entre os sólidos, ocorre nos sólidos. Ok? Condução ocorre nos sólidos. Convecção, que é a opção B, ocorre nos líquidos e gases. Irradiação ocorre no espaço ocorre no espaço, não precisa de um meio material. Então, tendo em conta essa definição, aqui pretende saber a forma de transmissão de calor das moléculas da água contida numa panela durante o aquecimento. Moléculas da água, certamente aqui estamos a falar de líquido, e já dissemos que o calor nos líquidos conduz-se ou transmite-se a partir de convecção. Ok? A forma de transmissão é por convecção. Já no sólido é condução. Portanto, temos aqui a opção B, porque trata-se de moléculas da água. As partículas da água vão se transmitindo calor por convecção. Ok? Irradiação é no espaço. O exemplo mais comum é a transmissão de calor por radiações ultravioletas, né? Não temos um meio material concreto para recepção de calor do Sol até qualquer outro corpo. Então, ocorre no espaço. Portanto, para o número 2, temos opção B, convecção. 3. Qual é, em calorias, a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 200 gramas de cobre de 10 graus Celsius a 80 graus Celsius? Considere o calor específico do cobre, temos aqui este valor. Portanto, muito simples.
Nós sabemos que o calor fornecido por um sistema é igual ao calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Ok? Então, calor será igual, calor específico, deram-nos aqui o valor, que é de 0,093 vezes o valor da massa, temos aqui 200 gramas. 200 gramas. Eu não vou pôr unidade agora, porque todas estão no mesmo sistema. Vezes 200. Vezes a variação da temperatura. A temperatura varia de 10 para 80. Então, a variação de temperatura será igual a 80. Nesse caso, a temperatura 2 menos 10. Ok? Então, o que nós teremos aqui? O calor será igual ao produto de 0,093 vezes 200 vezes variação, aqui temos 70. Portanto, esse valor todo vai ser igual. Então, teremos aqui 0,093 vezes 200, que vamos fazer aqui, vezes 200. Ok, vamos lá voltar. 0,0. Aqui estou a usar uma bombinha aqui para os cálculos, ok? 93 vezes 200 vezes 200, quanto é que dá isso? Dá 18,6. Aqui teremos aqui 18,6 vezes 80 menos 10 dá 70. Então, teremos aqui 18,6 vezes 70. Temos aqui 18,6 vezes 70. Quanto é que dá aqui? 13,02. Então, teremos aqui, calor será igual a 13,02. 1302 calorias, né? 1302 calorias. Portanto, este é o valor. Vamos ver nas opções. Temos opção C. Temos aqui opção C. Vamos para o número 4. O que diz o número 4? Número 4 diz o seguinte: um corpo negro está a uma temperatura de 700 Kelvin. Qual é em watt metros quadrado, watt por metros quadrado a intensidade da radiação emitida por ele? Ok? Portanto, a intensidade da radiação emitida é o mesmo que dizer a emissividade. E emissividade é igual à constante de Boltzmann vezes temperatura elevado a 4, ok? Então, emissividade será igual, constante de Boltzmann, disseram para usarmos aqui 6 vezes 10 elevado a 8. Teremos aqui 6 vezes 10 elevado a menos 8 vezes a temperatura, o valor da temperatura aqui é 700, podemos escrever em notação científica, vamos escrever 7 vezes 10 elevado a 2, isso tudo elevado a 4, ok? Então, trabalhado isso, o que nós teremos aqui? A emissividade será igual a 6 vezes 10 elevado a menos 8, aqui teremos 7 elevado a 4, o que dá? 7 elevado a 4, 7 elevado a 4, isto dá-nos 2401, dá-nos 2401, ok? Vezes, aqui temos esses dois expoentes, multiplicamos 2 vezes 4, ok? Então, vezes 10 elevado a 8 positivo. Então, emissividade ou intensidade da radiação será igual a 6 vezes 2401, dá-nos 14406. Aqui temos potência de mesmas bases, mantemos a base, adicionamos os expoentes, menos 8 mais 8 dá 0. Ok? E qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então significa que a intensidade de radiação será igual a 1406 watt por metros ao quadrado. Se formos a ver onde está isso nas opções, opção B. Simples quanto isso.
5. Qual é a relação entre os comprimentos de onda máximo de duas estrelas G e H, sabendo que a temperatura G é igual a 30.000 e a temperatura H é igual a 10.000? Ok. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos estabelecer um comprimento de onda. Temos aqui duas grandezas, temperatura e comprimento de onda. Então, certamente nós vamos recorrer à expressão da equação de Wien, que diz que a temperatura, neste caso, a temperatura G será igual a B, que é a constante de Wien, sobre a temperatura G, neste caso. O comprimento de onda G será igual à constante de Wien sobre temperatura G. E por outro lado, nós também teremos o quê? Para o comprimento de onda H, neste caso, será igual a B sobre temperatura H. Sobre temperatura H. Ok? Então, queremos saber qual é a relação existente. Nós vamos encontrar a razão dessas duas expressões. Vamos dividir essas duas expressões. Vamos fazer comprimento de onda G sobre o quê? Sobre comprimento de onda H. Isto será igual, dividimos também essas duas expressões. O que nós vamos ter? Dividindo essas duas expressões, esta e esta, significa, aqui nós teremos divisão de duas frações. E significa que isso vai manter a primeira fração, B sobre temperatura G, multiplicado pelo inverso da segunda, essa segunda fração. Temperatura H sobre B, constante de Wien. Ok? Então nós podemos simplificar isto. O que nós teremos aqui? Esta relação teremos o seguinte: comprimento de onda G sobre comprimento de onda H será igual a temperatura H sobre temperatura G. Ok? Então o que nós vamos ter aqui? Esta relação, comprimento de onda G sobre comprimento de onda H será igual a temperatura H, quanto é que é? Temperatura H, estamos em número 5. Temperatura H é 10.000. Então teremos aqui, certamente teremos 10.000 Kelvin sobre 30.000, que é a temperatura G. Neste caso, temperatura G é 30.000 sobre 30.000 Kelvin. Então nós podemos simplificar isto por isto. Esses zeros todos, cortamos. Então, certamente, temperatura G sobre, aliás, comprimento de onda G sobre comprimento de onda H será igual, aqui sobramos 1, aqui embaixo 3. 1 sobre 3. Então, vamos ver as opções. Temos logo, número 5, opção A. Número 6. O gráfico representa a intensidade da radiação emitida por uma estrela em função do comprimento de onda. Qual é em Kelvin a temperatura da estrela? Temos aqui algumas legendas. 1 angstrom, a constante de Wien, acho que é para usar. Queremos a temperatura da estrela. Muito simples, vamos recorrer à equação matemática da lei de Wien. Isto porque o gráfico ilustra no valor do comprimento de onda e está a nos pedir temperatura. A equação que pode nos facilitar relacionar essas grandezas é exatamente a equação de Wien, que diz que temperatura será igual, neste caso, a constante de Wien sobre o comprimento de onda. Então, a temperatura será igual a constante de Wien, disseram-nos para usar este valor, 3 vezes 10 elevado a menos 3. O comprimento de onda, essa estrela é de 10 angstrom, e sabemos que angstrom é 10 elevado a menos 10. Então vamos colocar aqui este 10 vezes angstrom é 10 elevado a menos 10. Ok? Então a temperatura será igual 3 dividido por 10, isso certamente é igual a 0,3.
esse 10 levamos para cima, ou por outra, temos divisão de duas potências de mesmas bases. Mantém-se a base e subtraem-se os expoentes. Então teremos menos 3 menos 10, certamente isso será igual a 7. Ok? Então, menos 3 menos 10, nós teremos aqui menos 3 menos 10. Então, esse menos com menos dá mais. Então, teremos menos 3 mais 10. Certamente, tiramos esses 3 aqui, ficamos com 7 positivo, ok? Então, as nossas opções, elas não têm potência de... Aliás, o seu valor não está em forma decimal, está em número inteiro. Então, significa, vamos deslocar a vírgula para aqui. Deslocando a vírgula uma casa para a direita, significa aqui vai diminuir o seu expoente uma unidade. A temperatura será igual, deslocando para a direita teremos 3 vezes o expoente vai sofrer uma unidade de baixa. Então teremos temperatura igual a 3 vezes 10 elevado a 6 Kelvin, que é opção B. 7. Qual das propriedades é dos raios catódicos? A. Atravessam as espessuras de qualquer material. Isso é falso. Os raios catódicos são produzidos dentro do tubo de raio-x. Se atravessassem qualquer espessura de material, então eles poderiam atravessar o próprio tubo de raio-x. Isso é falso. Não possui energia cinética não possui a energia cinética, sua velocidade é nula. É falso porque os raios catódicos saem do cátodo para o ânodo, então lá realiza o movimento. Então, realizando o movimento significa que eles têm energia cinética. Essa opção é falsa. C. Não se movimentam em linha reta, também é falso. Elas movimentam-se em linha reta. D. Sofrem deflexão em campos elétrico e magnético. Certamente temos opção D. Essa é a propriedade dos raios catódicos. Sofrem deflexão em campos elétrico e magnético. Deflexão significa desvio. Eles sofrem desvio quando estão dentro de um campo elétrico magnético. Opção D. 8. Com base no efeito fotoelétrico, é correto afirmar que A. Este ocorre quando a frequência de radiação luminosa incidente for menor ou igual à frequência limite. Aqui o problema está na palavra for menor. Igual até podia ser verdade, mas quando for menor já não ocorre o fenômeno fotoelétrico. Então, essa opção é falsa. A frequência de radiação incidente não pode ser menor que a frequência limite. Falso. B. A energia cinética máxima do eletrão emitido é igual à energia do fotão incidente. Falso. C. Os eletrões são emitidos da superfície metálica a partir de uma determinada frequência da luz incidente. Verdade. Verdade. Existe uma frequência limite para o arranque de fotoeletrão. Significa que quando a frequência de radiação incidente estiver abaixo da frequência limite, não ocorre o fenômeno fotoelétrico. Só deve haver uma determinada frequência, que esta frequência deve ter o valor igual à frequência limite ou superior à frequência limite. Só assim ocorre o fenômeno fotoelétrico. Então, existe uma frequência determinada para a ocorrência desse fenômeno fotoelétrico. Portanto, ficamos com a opção C. A opção D diz que a energia cinética máxima do eletrão emitido é igual à energia necessária para remover o eletrão do metal. Não necessariamente. A opção correta é a opção C, e que existe uma determinada frequência para a ocorrência do fenômeno. Caso contrário, o fenômeno não ocorre se a frequência estiver abaixo da frequência limite. 9. Qual é em elétron-volt o módulo da função trabalho de uma substância quando iluminada por fotões de seja elétron-volt capaz de emitir eletrões com energia cinética de 4 elétron-volt? Ok. Pretendemos saber qual é elétron-volt, o módulo da função trabalho. Para tal, nós temos que buscar a equação de Einstein,
que diz que a energia de radiação incidente é igual à energia cinética, uma parte da energia de radiação incidente, uma parte vai para o movimento dos fotoeletrões e a outra parte vai para o trabalho de arranque dos eletrões da superfície do metal, que é a função trabalho. Então, pretende saber aqui o valor da função trabalho. Portanto, vamos isolar esta energia cinética para fora, ok? Nós teremos aqui função trabalho será igual a energia de radiação incidente menos energia cinética. Estamos a isolar este e a energia cinética passa para fora, teremos este menos energia cinética, o que temos aqui, ok? Então, a função trabalho será igual a o valor da energia de radiação incidente. Temos aqui o modo de função trabalho de uma substância quando iluminada por fotões de 6 eV, menos capaz de emitir eletrões com energia cinética de 4 eV. Então, a função trabalho será igual a 6 menos 4 dá 2 eV. Simples quanto isso. E temos logo aqui a opção A. 10. No efeito fotoelétrico, a energia cinética em função da frequência é dada pela expressão energia cinética igual, temos essa expressão, menos esse valor que corresponde à função de trabalho. Qual é a unidade no SI, o valor da grandeza K no gráfico, K aqui, ok? Então, certamente neste ponto, refere a aqui, né? Significa é o início do fenômeno fotoelétrico, ok? Começa neste ponto K. E o valor que corresponde ao ponto K certamente é frequência limite ou limite vermelho. E esse valor que estão a procurar aqui. Agora, como é que nós vamos encontrar o valor de K? Vamos começar por seguinte relação. A mesma relação de Einstein, que diz que a energia de radiação incidente é igual ao quê? A energia de radiação incidente é igual à energia cinética mais função trabalho. Ok? Então, se aqui temos a equação da energia cinética, vamos definir aqui a nossa expressão é de energia cinética. Vamos definir a energia cinética a partir daqui. Se queremos definir a energia cinética, certamente este vai para fora, vai subtrair com a energia de radiação incidente. Então, teremos aqui energia cinética será igual à energia de radiação incidente menos função trabalho, porque a função trabalho vai para fora. Essa é a equação da energia cinética. Ok? Agora, neste ponto K, no ponto K, a energia cinética é igual a zero. Ok? Esse é o gráfico da energia cinética em função da frequência. No ponto K, a energia cinética é igual a zero. Então, vamos igualar a zero essa expressão. Então, nós teremos zero igual a energia de radiação incidente menos função trabalho. Ou por outra, tirando para fora função trabalho, isso é o mesmo que dizer energia é igual a função trabalho. Não sei se estamos juntos aqui. Ok? Então, essa energia é a energia de radiação incidente. Ok? Que é igual a constante de Planck vezes a frequência. Neste caso, é a frequência limite. Esta, quando a energia cinética é igual a zero. Isso deve ser igual ao quê? A função trabalho. Estamos juntos? Então, o que nós estamos à procura? Estamos à procura do valor de K. K corresponde à função, à frequência limite. Ok? Então, vamos definir aqui a frequência limite. O que nós teremos aqui? Frequência limite será igual, ou K neste caso, será igual a constante de Planck, vai dividir lá. Teremos função trabalho sobre constante de Planck. Então, aqui teremos função trabalho, o seu valor está aqui. O valor da função de trabalho está aqui. É esta aqui. 3,63 vezes 10 elevado a 19. Menos 3,63 10 elevado a menos 19. Tudo isso sobre o valor da frequência, sobre o valor de constante de Planck. O valor de constante de Planck é este. Ok? 6
10,6 vezes 10 elevado a menos 34. Ok? Então, a função trabalho, desculpe, frequência limite será igual. Vamos dividir estes valores. Vamos dividir esse valor. Cadê minha bombinha? Temos aí 3,63. Vamos dividir por 6,6. 6,6. Quanto é que dá isso? 0,55. Temos aqui 0,55. 34, quando vai para cima, fica positivo. Menos 19, quanto é que dá? 34 menos 19. 34 menos 19. 15. Então, vezes 10 elevado a 15. O 10 vai manter a própria expoente. Ok. Então, temos esse é o valor da frequência limite. Vamos ver as nossas opções. As nossas opções não aparecem em o número decimal. Ele aparece, aliás, o expoente aqui não aparece 5, como nós estamos a ver aqui. Ok, temos aqui 14. O expoente aqui é 14, 14, 14. Então vamos trabalhar aqui. Vamos passar uma casa decimal para aqui, certamente deslocando a vírgula para uma casa decimal aqui vai cair uma unidade. Então a frequência limite será igual a 5,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, neste caso. E temos a opção, que opção é essa? Opção C. Opção C. 11. O gráfico representa a dependência entre o potencial de paragem e a frequência da luz incidente sobre uma superfície metálica. Com base no gráfico, qual é, em unidade do Sistema Internacional, o valor da constante de Planck? Queremos o valor de constante de Planck, mas aqui este gráfico mostra o que? Mostra potencial de paragem em volta e a frequência. Qual é a ideia que nós vamos trazer aqui? A primeira ideia que nós vamos trazer aqui é esta de equação de Einstein. Energia de radiação incidente. Sempre trabalhamos com essa equação. Energia de radiação incidente é igual a energia cinética mais função trabalho. Ok? Quando a função trabalho é igual a zero, a energia de radiação incidente é igual à energia cinética. Ok? Agora, como que se relaciona com o potencial de paragem? Potencial de paragem é uma energia potencial para fazer parar o fenômeno fotoelétrico. Significa a energia cinética, que é a energia de movimento, quando o fenômeno fotoelétrico já deu início, para terminar com o fenômeno, para fazer parar os eletrões, deve ser igual, devemos colocar uma energia potencial de paragem para fazer parar os fotoeletrões. E essa energia potencial, potencial de paragem, é igual à carga do eletrão vezes potencial de paragem, ok? Carga do eletrão vezes diferença de potencial. Portanto, nesta situação, para os eletrões pararem, a energia cinética deve ser igual à energia potencial, ok? Então, vamos estabelecer esta igualdade aqui. Neste caso, a energia de radiação incidente será igual à energia potencial, ok? Energia potencial, que é potencial de paragem. Neste caso, nós sabemos que a energia de radiação incidente é igual à constante de Planck vezes a frequência de radiação incidente. Isso será igual ao quê? Energia potencial é igual à carga do eletrão vezes a diferença de potencial estabelecido, ok? Então, neste caso, nós queremos a constante de Planck. O que estão a pedir aqui, querem a constante de Planck. Então, a constante de Planck será igual a carga do eletrão vezes potencial sobre a frequência. Significa que nós só isolamos este, vai dividir no segundo membro. Ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Constante de Planck será igual carga do eletrão, nós sabemos, e também fomos dado aqui o valor, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, vezes potencial
neste caso é 5, né? 5 volts vezes 5 volts, tudo isso dividido por frequência. Qual é o valor da frequência? Nós vamos aqui no gráfico, o gráfico neste ponto que estão a indicar entre 1 e 1,5 aqui, certamente será igual a 1,25. 1,25 vezes 10 elevado a 15 Hz. 15 Hz. Portanto, nós vamos dividir isto, trabalhado isso, vamos aqui, vamos trabalhar, teremos aqui 1,6 vezes 5 será igual a 8. Neste caso, agora 8, 1,6 vezes 5 é igual a 8. Agora vai dividir por 1,25. Dividido por 1,25. Quanto é que dá isso? 6,4. Então, aqui é igual a 6,4. Que 15, quando vai para cima, fica negativo. Então, teremos negativo menos 19 menos 15 vezes 10 elevado a menos 34. Menos 34. Portanto, este é o valor de constante de Planck que nós encontramos. E tem aqui, que opção é essa? Opção C. Opção C. Número 11. 13. Qual das afirmações melhor se identifica com propriedades do raio-x? A. Não se propagam em linha reta. Falso. B. Não impressionam películas fotográficas. Vamos avaliar. É o processo inverso ao efeito fotoelétrico. Sofrem ação de campos elétricos e magnéticos. Ok. Não impressionam películas fotográficas. Como assim? Se raio-x, o maior uso dele é através das películas fotográficas. Ele capta a imagem e impressiona nas películas fotográficas. Então isso é falso. Não impressiona. Não, isso é falso. Tinha que ser impressiona as películas fotográficas, ok? C. É o processo inverso ao efeito fotoelétrico. Verdade, porque o fenômeno fotoelétrico para ocorrer é necessário que a superfície metálica seja injetada energia. Só com a energia injetada na superfície metálica, então, excita os eletrões da última camada e eles são arrancados. Ok? São arrancados. Já o raio-x, para se proceder, para produzir esse raio-x, é importante que os raios catódicos colidam com uma superfície, ok? Colidam, desacelerem e no âmbito desta colisão ocorre transferência de energia nesta superfície e são produzidos os raios-x. Portanto, esse é o processo inverso. Enquanto que o fenômeno fotoelétrico recebe energia, ok, para ser arrancados os eletrões da superfície do metal, enquanto que os raios-x são produzidos através da energia trazida por raios catódicos e a desaceleração dos raios catódicos. Sofrem ação de campos eletromagnéticos, isso é falso. Os raios-x não sofrem ação dos efeitos dos campos elétrico e magnético. Aliás, em outras palavras, os raios-x provocam o próprio efeito fotoelétrico, ok? Os raios-x provocam o efeito fotoelétrico, porque quando os raios catódicos incidem na placa do cátodo, o que acontece? Transferem energia para a placa e aqueles eletrões também são arrancados da superfície, ok? Então, a opção correta é a opção C. 14. A figura representa o espectro dos raios-x. Qual é em Joule a energia da linha K-alfa? K-alfa está aqui. Qual é em Joule a energia? Ok. Nós sabemos que a energia pode ser dada por duas expressões matemáticas.
Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência, ou energia é igual a constante de Planck vezes velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Certamente, como o nosso gráfico mostra comprimento de onda, então nós vamos usar esta expressão, ok? Então, energia será igual, constante de Planck, fomos aqui dado para usar 7 vezes 10 elevado a menos 34 vezes velocidade da luz, também está aqui, fomos dado 3 vezes 10 elevado a 8 sobre o comprimento de onda, kappa alfa é 0,6 nanômetro. Nanômetro é 10 elevado a menos 9. Então teremos aqui 0,6 vezes 10 elevado a menos 9 nanômetro. Ok? Todas as unidades estão no sistema internacional. Então posso até não escrever e escrever no fim. Então a energia será igual ao produto de 7 vezes 3, isso é igual a 21, né? Teremos aqui 7 vezes 3 é igual a 21, vezes menos 9 passa para cima, ficamos com 17 mais 8, ok? 17. Então 17 menos 34, teremos aqui menos 17, ok? Teremos aqui vezes 10 elevado a menos 17 sobre 0,6. Então, energia será igual 21 dividido por 0,6, isso dá 35 vezes 10 elevado a menos 17. Vamos confirmar isso. 21 dividido por 0,6 dá 35, sim. 35. Então, vamos ver as nossas opções. Temos aqui a opção A, 3,5. 3,5 por quê? Porque teve que se deslocar uma casa aqui, apresentam resultado na forma decimal. Deslocamos uma casa para a esquerda, então teremos 3,5. Certamente aqui adiciona-se mais uma unidade, ficaremos com mais um, dá aqui menos 16, ok? Menos 16, isso temos aqui na opção A. 15. Qual é em elétron-volt a energia necessária para a transição do elétron no átomo de hidrogênio do nível N igual a 3 para N igual a 1, N igual a 1, ok? Então queremos saber qual é a energia de transição nessas camadas, de 3 para 1, ok? Então, primeiro temos que saber que a energia de transição em qualquer camada, em N camada, é igual a menos 13,6 sobre o N, que é o número de camada, ao quadrado. Essa é a energia do eletrão em qualquer camada. Então, como temos aqui a transição, queremos saber a energia de transição, temos que encontrar a energia na camada 3. Então, teremos aqui energia quando N é igual a 3. Isso será igual a menos 13,6 sobre N ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, aqui teremos menos 13,6 sobre 3 ao quadrado igual a 9. Então, a energia, quando N é igual a 3, teremos igual a menos 13,6 dividido por 9, isso é igual a menos 1,5. Então, também vamos calcular a energia na camada 1, quando N é 1. Então, teremos aqui menos 13,6 sobre 1 quadrado. Então, menos 13,6 sobre 1 quadrado, isso é igual a menos 13,6. Então, essa é a camada do nível 1. Então, se queremos saber a energia de transição, vamos encontrar a variação de energia nessas duas camadas, ok? Em outras palavras, nós vamos encontrar a variação de energia. Variação de energia, então, teremos igual a energia quando N é 3 menos a energia quando N é 1, ok? Então, a variação de energia será igual a energia quando N é 3 é
menos 1,5, menos energia quando a N é 1, é menos 13,6, menos 13,6. Então, variação de energia será igual a 1 menos 1,5, menos dá mais 13,6. Então, variação de energia será igual. Quando é que dá isso? Podemos fazer 13,6 menos 1,5, 12,1. 12,1. Essa é a energia de transição. Vamos encontrar opção C. Número 15, opção C. 16. Sejam dadas as equações. Temos aqui essa equação e a outra equação. Que partículas representam as letras X, Z e W respectivamente? X, Z e W. Ok? Para sabermos quais são as partículas que representam, primeiro nós temos que estabelecer a lei de conservação de massa. A massa nos reagentes, o somatório das massas nos reagentes deve ser igual ao somatório das massas nos produtos. Esse é o princípio fundamental para descobrirmos quais são as partículas que lá existem. Agora, o estudante também deve conhecer a característica dos elementos, né? Deve saber que, por exemplo, o próton tem massa atômica 1, número atômico 1. Ok? Tem que saber isso. Tem que saber que o eletrão tem massa atômica 0, número atômico menos 1. Ok? O positrão é 0 mais o neutrão é 1, 0, 1, 0. Tem que conhecer isso. Também temos a partícula gama, que é 0, 0. Ok? Tem que saber isso, o estudante. Aqui temos próton, eletrão, positrão, neutrão e o alfa, partícula alfa. Ok. Sabendo isso, agora podemos voltar aqui. Aqui na primeira expressão queremos saber o valor, o que elemento é X. Agora vamos ver, massa atômica aqui é 131. Então aqui temos 131, significa que não pode alterar, significa que tem que ter massa atômica 0. Aqui, o X, número atômico, aqui temos 53 e aqui temos 52. Então, significa que esse tem que diminuir uma unidade. Tem que ter menos 1 aqui, para 53 menos 1 dar 52 e equilibrar. Portanto, então, já temos aqui 0 em cima, menos 1 embaixo. Procuramos essa partícula com essa característica, certamente nós encontramos aqui eletrão. Eletrão. Então já descobri que esse é um eletrão. Ok? Então, vou pegar aqui o Z. O Z. Aqui temos lítio, massa atômica 7, número atômico 3. Então, esse 3 aqui, o coeficiente multiplica com o número de massa e também multiplica com o número atômico, assim como este aqui. Então, multiplicado 3 vezes 1, aqui teremos 3. Teremos 3. Aqui 4 vezes 1, teremos 4. E quando somarmos aqui, 4 mais 3 mais 4 dá 7. Não há problema nenhum. O número atômico aqui é 3. Ok? Então, aqui teremos aqui, vamos multiplicar 3 por 1. Aqui vamos ter 3 aqui embaixo. Ok? Então, aqui 3, aliás, 4 vezes 0 dá 0. Então, para mantermos esse 3, significa que aqui temos que ter o quê? 0. Então, já descobrimos que aqui é o eletrão. Agora, essa partícula aqui tem 1. Ok? Dentro aqui, essa partícula Z, a partícula Z tem número atômico 1, massa atômica 1.
Então, se a gente formos aqui, está que o professor já disse que isso aqui é próton. Próton. Prontos, já descobrimos. E esse tem 1 massa atômica, 0 número atômico. Que é o que é isso? Este professor já disse que isso aqui é neutrão. Neutrão. Prontos. É assim. Aqui temos o eletrão, próton e neutrão. Vamos logo, temos aqui a opção D. Muito simples. 17. Quais desses elementos são isótopos? Isso foi a oferta. Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número atômico. É só olhando para os números atômicos, se forem mesmo, então esses elementos são isótopos. Isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa, ok? Agora, professor, eu não sei identificar qual é o número atômico e qual é o número de massa. O número atômico é o número menor que apresenta no elemento químico. Por exemplo, se aqui tem 12, aqui tem 6. O menor quem é? É o 6. Então 6 é o número atômico, ok? É assim como tu vai descobrir em todo elemento químico. E logo a opção A, nós vemos os números menores são iguais. 6, 6, 6. Esses são números atômicos. Não importa se aparece em cima ou embaixo. Há vezes que os números atômicos, dependendo de quem escreve, colocam em cima e o número de massa colocam embaixo. Mas o importante é saber que o número atômico é aquele que é menor. Então temos aqui a opção A, tem menor número atômico e são iguais todos. 6, 6, 6. Esses são isótopos. Se a outra questão fosse para isóbaro, certamente seria a opção B, porque o número de massa é igual, ok? Mas neste caso é opção A. 18. Qual destas reações corresponde a uma desintegração alfa? Reação de desintegração é aquela na qual um núcleo se transforma libertando uma partícula, ok? Então, quando a partícula que se liberta for alfa, então essa desintegração é alfa. Agora o estudante tem que conhecer os elementos que se libertam numa partícula. Então temos aqui a opção B, que já está assinalado. Temos o núcleo de urânio, desintegrar-se e transformou-se em núcleo de tório, libertou esta partícula alfa, hélio 4,2. Então, é a única reação que temos partícula alfa. Desde que o estudante conheça as partículas, logo identifica que é a opção A. Aliás, opção B, partícula alfa. E é desintegração alfa. 19. Iodo 126 desintegra-se de acordo com a equação. Que tipo de desintegração sofreu o iodo? Ok, primeiro vamos saber qual é essa partícula que foi libertada. As partículas libertadas sempre ficam nos reagentes, nos produtos, né? Temos aqui produtos. Produto final, liberta-se uma partícula. Então queremos saber esta partícula qual é, depois vamos descobrir que desintegração é. Então, para conhecermos esta partícula aqui, temos que obedecer à lei de conservação de massa. O somatório das massas nos produtos deve ser igual à massa nos reagentes. Então, aqui temos 126 nos reagentes, certamente aqui não pode alterar, também tem que ser 126. Então, para não alterar, 126 significa que esta partícula aqui terá 0. E o 0 não vai alterar. Então, aqui temos o quê? 52. Nos reagentes temos 53. Significa que tem que acrescentar mais 1. Para somarmos 1 mais 52 dar o quê? 53 igualar. Então, esta partícula que tem 0 número de massa, número atômico 1, chama-se positrão. E quando uma partícula liberta positrão, chama-se desintegração beta+, por causa deste positrão, ok? Então temos aqui a opção C. É correto afirmar que se trata de uma reação de desintegração? As reações de desintegrações alfa, beta, gama, nos reagentes nós só temos apenas um núcleo. Então, desculpa, sim, nos reagentes temos um núcleo e esse núcleo transforma-se libertando o outro núcleo atômico, libertando partículas. Agora, quando nos reagentes encontramos uma partícula, esse chama-se captura, significa o núcleo capturou este eletrão aqui. Chama-se captura eletrônica ou simplesmente captura capa no núcleo, porque geralmente aqui no núcleo não encontramos nenhum elemento. O elemento encontra-se nos produtos.
na libertação da partícula. Então, quando o elemento está no núcleo, nos reagentes, chama-se captura kappa, ok? Ou captura eletrônica. Seja dada a equação, temos aqui uma equação. Na equação, x e z e o tipo de reação nuclear são, respectivamente, para encontrar o valor de x e z, onde é que está z? Z está aqui. Temos sempre que obedecer à equação, à lei de conservação de massa. A massa nos reagentes deve ser igual à massa nos produtos. Nos reagentes temos 235 mais 1 dá 236. Significa aqui a massa também deve ser igual a 236. Ok? Então, esse 3 que é o coeficiente aqui, vai multiplicar com 1 aqui. Então, teremos 3 vezes 1, 3. Mais 91 dá o quê? 94. Então, quanto falta aqui? Qual é o número de x que vai dar, somando com o 94, vai dar 236. Então, vamos fazer o quê? Aqui vamos fazer o seguinte. 94 menos 236. Quanto é que dá? 142. Então, significa que o x que vai ser 142, ok? Então, para a questão de z também, o valor de z, aqui temos 92 mais 0 dá 92. Então, aqui temos 56, aqui 3 vezes 0 dá 0. 56 para 92. Como vamos encontrar esse valor? Vamos fazer o seguinte. 56 menos 92. Para vermos quanto é que falta. 36. Então, aqui temos Z36. Então, já encontramos o valor? Já encontramos aqui. 42,36. Aqui também temos 42,36. Agora queremos saber se é fusão nuclear ou fissão nuclear. Como é que nós vamos saber se é fusão ou fissão nuclear? Fusão é quando temos dois núcleos. Fusão é junção, ok? Fusão é junção de dois núcleos para formar um núcleo. A parte que fissão é quebrar. Temos aqui apenas um núcleo. Essa é uma partícula que é injetada dentro do núcleo para quebrar. Essa aqui vem excitar a energia dentro deste núcleo e quebrar. Como nós vemos, temos aqui o urânio, quebrou-se a partir desse eletrão, foi formar bário e criptônio. Ok? Então, isso é fissão, quebrar núcleo. Certamente que é a opção D. Ok? É assim que se descobre. 22. Após o bombardeamento de urânio 235-92 por um neutrão, ocorreu a formação de bário e criptônio e neutrons. O defeito de massa envolvido na reação é de 0,17 unidade de massa atômica. Qual é em megaelectron-volt a energia libertada? Ok, a energia libertada é encontrada a partir da equação de Eisen, defeito de massa, que é igual a 931 vezes valor de defeito de massa. Ou, por outro lado, energia é igual a defeito de massa vezes velocidade da luz. Mas neste caso, pedem para calcular em megaelectron-volt e temos esta relação aqui. Então vamos usar esta. Energia será igual a 931 vezes valor de defeito de massa, como nos dado aqui, que é 0,17. 0,17 unidade de massa atômica. Então vamos multiplicar isso. Muito simples. Esse exame foi muito simples. 931 vezes quanto? 0,17. 0,17. Quanto é que dá isso? 58,27. Ok. Energia igual a 58,27. Temos aqui a opção A. 158, desculpa, 158. É isso. É esse resultado que apresentou-se aqui. 158,27. Daqui temos 158,3. Aqui arredondou-se uma casa. 7 para 2 passou para 3, ok? Simples. 23. Numa reação em cadeia, libertam-se dois neutrões de fissão na primeira geração. Quantos neutrões libertar-se-ão na sexta geração? Ok, nas reações em cadeia, atenção, nas reações em cadeia, os
Neutrons crescem exponencialmente, ok? Tudo depende dos neutrons que são libertados na primeira geração. Se na primeira geração libertaram-se 2 neutrons, então neutrons que vão ser libertados na próxima geração será igual a 2 elevado a n, ok? Então significa, na primeira geração houveram 2 neutrons, então pedem para sexta geração, então significa teremos 2 elevado a 6, e 2 elevado a 6 é igual a 64. Eu espero que tenha compreendido aqui. Tudo depende dos eletrões que foram libertados na primeira geração. Se na primeira geração libertasse-se 3 eletrões e pedem, por exemplo, quantos eletrões libertam-se na quinta geração, então será 3 elevado a 5. Se na primeira geração libertaram-se 6, pedem-se para a terceira geração, então será 6 elevado a 3. Mas o nosso caso, na primeira geração libertaram-se 2 neutrões de fissão, ok? Então pretende saber quantos neutrões libertarão-se na sexta geração. Então teremos 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 é igual a 64, que é a opção D. 24. Qual das seguintes reações nucleares representa uma reação de fusão nuclear? Já dissemos que fusão é junção de 2 núcleos. Significa, nos reagentes esperamos encontrar 2 núcleos e nos produtos esperamos encontrar 1 núcleo e partículas libertadas. Então vamos ver aqui. Aqui temos um núcleo nos reagentes, já não pode ser este. Aqui temos um núcleo nos reagentes, não pode ser. Aqui também temos um núcleo, não pode ser. Aqui temos 2 núcleos, sim, 2 núcleos. Temos 10. Agora, depois de encontrar, vamos ver a questão de conservação de massa, né? A massa dos produtos, dos reagentes deve ser igual a massa dos produtos. 10 mais 4 dá 14. 13 mais 1 dá 14. 5 mais 2 dá 7. 7 mais 8 dá 7. Ok. Opção B. 24. 25. Um material radioativo contém inicialmente 3 mg de urânio 235, cujo período de semidesintegração é de 2,8 vezes 10 elevado a 5 anos. Quantos miligramas de urânio existirão após 4,96 vezes 10 elevado a 5 anos? Ok. Nós temos a seguinte relação. O nuclídeo, por se desintegrar, esse nuclídeo que vai se desintegrar depois desse tempo, é igual ao nuclídeo inicial, ok? Sobre 2 elevado a número de período de semidesintegração que vai ocorrer, ok? Número de período de semidesintegração que vão ocorrer. Agora, o número de período de semidesintegração é igual ao tempo que vai se desintegrar sobre o período de meia-vida ou tempo de meia-vida, ok? Então, vamos lá, voltar ao nosso exercício, cujo período de semidesintegração é de... Período de semidesintegração, sim, isso quer dizer tempo sobre o período de semidesintegração. Agora, o tempo que se pretende que vai ocorrer é de 4,96 vezes 10 elevado a 5 anos. Sobre o período de semidesintegração, quanto é que é? 2,48 vezes 10 elevado a 5 anos. Cortamos esse 10 com esse, cortamos. Então, teremos aqui 4,96 dividido por 2,48. Quanto é que dá isso? 2. Então, número de período de semidesintegração igual a 2. Pronto, já temos o valor de N. Então, nuclídeo por se desintegrar será igual nuclídeo inicial. Disseram que inicialmente tínhamos 3 miligramas. Então, temos 3 miligramas sobre 2N. Agora já encontramos E2. Então, isso será igual a 3 dividido por 4 miligrama. Então, N será igual 3 dividido por 4, quanto é que dá isso? 3 dividido por 4. 0,75. 0,75 miligramas depois desse período. Opção A. O período de semidesintegração de sódio, número 26,
é de 15 horas. Se a atividade inicial de sódio for de 0,08 becquerel, qual será em becquerel a sua atividade após 2,5 dias? Ok, atividade. Vamos encontrar a expressão matemática para cálculo de atividade. Atividade é igual a atividade inicial vezes 2 elevado a menos n. Ok? Então, o n é o número de período de semidesintegração. N é igual ao tempo sobre o período de semidesintegração. Ok? Agora aqui temos um problema. Problema não. Nós temos que converter aqui, porque temos o tempo em unidades diferentes. 15 horas, o período de semidesintegração, e o tempo está em dias. Temos que converter isso em dias em hora. E nós sabemos que 24 horas corresponde a um dia, né? Corresponde a um dia. 24 horas corresponde a um dia. Então queremos saber quantas horas corresponde a 2,5 dias, ok? Então, x será igual ao produto de 24 por 2,5. 24, vamos lá, 24 vezes 2,5 dias dá 60. Então, são 60 horas. 2,5 são 60 horas, ok? Então, pronto, já sabemos, n será igual a 60, que é o tempo, 60 horas, sobre o período de semidesintegração, aqui que é 15. É 15, ok? 15 horas. Cortamos. Então, n será igual a 60 dividido por 15 dá 4. Já encontramos o valor de n. Então, vamos calcular o valor da atividade, que seria igual à atividade inicial, já disseram lá, que é 0,08, ok? 0,08 vezes 2 elevado a n, que é menos 4. Menos 4, ok? Então, isto é igual a 0,08. Trabalhado isso, teremos aqui, vamos inverter 1 sobre 2 elevado a 4, não é? Este temos sinal negativo, então vamos inverter isto tudo. A atividade será igual a 0,08 vezes 1, 2 elevado a 4, quando é que dá 16, né? Isso dá 16. Então, isso é o mesmo que dizer 0,08 dividido por 16. Quando é que dá isso? 0,08 dividido por 16, 0,05. 0,005. Então isso é igual a 0,005. Escrevendo isso em notação científica, eu mesmo escrever 5 vezes 10 elevado a menos 3 becquerel. Vamos ver se temos isso aí. Temos sim. Opção B. Opção B. 27. O gráfico mostra o processo de desintegração de um isótopo. Qual será em gramas a sua massa após 6 períodos de semidesintegração? Após 6 períodos de semidesintegração, ok? Qual será a sua massa? Então, a massa, por se desintegrar, após 6 períodos de semidesintegração, é igual à massa inicial, que é o nucleído inicial, sobre 2 elevado a n. N é o número de períodos de semidesintegração, neste caso estão a dizer após de 6 períodos de semidesintegração. Então, n será igual à massa inicial, temos aí 1600 gramas, neste caso, sobre 2 elevado a n, n neste caso é 6. 2 elevado a 6, temos aqui 1600, 2 elevado a 6, quanto aqui é 64. Então, teremos 1600 dividido por 64. 1600... Temos 1600 dividido por 64. Dá-nos 25. Então, temos aqui 25. Aí, opção A.
opção A. 28. Uma mangueira de 2 cm de raio é usada para encher de água um balde de 36.000 cm3. Se gastar 60 segundos para encher o balde, qual será em centímetros por segundo a velocidade da água na mangueira? Usar o raio 3. Ok, então, primeiro aqui a ideia que nós vamos construir é definirmos a vazão. Vazão é igual a volume da massa líquida ou volume sobre o tempo, ok? Então, vazão será igual ao volume, temos aí 36.000 centímetros por cúbico sobre o tempo, que são 60 segundos, ok? Cortamos este zero por este, então teremos aqui 3.600 dividido por 6, então isso dá 600 centímetros cúbicos por segundo. Esta é a vazão. Ok, portanto, encontrar a vazão, nós vamos procurar a velocidade. Como é que nós vamos encontrar a velocidade? Nós, do princípio de continuidade, nós temos aí a relação que diz que vazão é igual a velocidade vezes a área de seção transversal. Se nós queremos velocidade, vamos isolar. Então, velocidade será igual a área vem dividir pela vazão. Teremos vazão sobre a área de seção transversal ou escoamento. Então, nós teremos aqui vazão, já temos, em outras palavras, a vazão, área é igual a π vezes r ao quadrado, ok? Então teremos aqui velocidade será igual vazão, já encontramos ali, que são 600 centímetros cúbicos sobre, aliás, por segundo. Π, disseram-nos que é para usar 3. Então teremos 3 vezes raio, são 2 centímetros. Então teremos aqui raio ao quadrado, 2 centímetros ao quadrado. Então a velocidade será igual, vamos lá ver, teremos aqui, vamos manter aqui 600 centímetros cúbicos por segundo. Temos aqui o que? 2 ao quadrado, vamos manter 3, 2 ao quadrado é 4 centímetros ao quadrado, ok? Cúbico, quadrado, simplificamos, 3 vezes 4 dá 12, então aqui teremos o que? Teremos 600 centímetros por segundo sobre 12, então a velocidade será igual a 600 dividido por 12 dá-nos 50. Então teremos aqui 50 centímetros por segundo. Isso é opção B, número 28, opção B. 29. Um fluido escoa a 4 metros por segundo num tubo de área transversal igual a 200 milímetros quadrados. Qual é em metros por segundo a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, cuja área é de 100 milímetros quadrados? Portanto, aqui nós vamos usar o princípio de continuidade, que diz que a vazão 1 é igual a vazão 2. Portanto, vazão é igual a velocidade 1 vezes área 1, isso deve ser igual a velocidade 2 vezes área 2. Como pretende-se a velocidade em metros por segundo, qual é em metros por segundo a velocidade desse fluido ao sair pelo outro lado do tubo, V2 neste caso, queremos velocidade 2, então levamos esse, vai dividir lá no segundo lado. Então velocidade 2 será igual a velocidade 1 vezes área 1 sobre área 2. Então nós teremos aqui velocidade 2 será igual velocidade 1, temos aqui velocidade 1 vezes
velocidade 1 igual a 4 metros por segundo vezes área 1, 200 milímetros quadrados sobre área 2, que é 100 milímetros quadrados. Milímetros quadrados, 0 simplifica, então teremos 8. 4 vezes 2, 8. Velocidade ao quadrado será igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Meu Deus, esse quadrado não. Metros por segundo. Então temos aqui opção D, número 29, opção D. 30. 2 manômetros A e B são colocados num tubo horizontal de seções variáveis por onde circula água com velocidade de 1,2 metros por segundo e 1,5 metros por segundo respectivamente. Qual é em Newton metro quadrado a diferença de pressão resistada entre os manômetros A e B? Usar a densidade da água 1000 kg por metros cúbicos. Ok. Nós aqui vamos usar o princípio de Bernoulli, que diz que a pressão 1 mais a energia potencial, densidade vezes a aceleração da gravidade, altura 1, energia potencial, mais energia cinética 1 meio, densidade, velocidade ao quadrado 1, velocidade 1 neste caso, deve ser igual à pressão 2 mais energia potencial 2, neste caso, que é igual a densidade vezes altura 2, mais energia cinética 1 meio, energia cinética 1 meio, densidade vezes velocidade 2 ao quadrado. Ok? Isso deve ser igual. O princípio de Bernoulli diz isso, que essas grandezas na entrada devem ser igual na saída. Então, se queremos a diferença de pressão, como o tubo que escoa é horizontal, significa nós não teremos energia potencial porque não teremos altura, ok? Então, a energia potencial será igual a 0. Vamos anular porque a altura é igual a 0, porque o tubo é horizontal. Então, aqui teremos pressão 1 mais 1 meio, densidade, velocidade 1 ao quadrado, deve ser igual a pressão 2 mais 1 meio, energia cinética 2, neste caso, densidade vezes velocidade ao quadrado 2. Okay? Então, nós queremos o quê? Queremos a diferença de pressão. Diferença, teremos aqui pressão 1, esse passa para aqui, teremos menos pressão 2, deve ser igual, aqui temos 1 meio, densidade, isso é energia cinética, velocidade 2 ao quadrado, isto aqui vem para aqui, então teremos menos 1 meio, densidade V1 ao quadrado, ok? Então aqui temos a diferença de pressão que se pretende. Então, diferença de pressão, podemos dizer aqui variação de pressão, neste caso, será igual. Aqui podemos evidenciar esses fatores, podemos aqui evidenciar esses fatores. Temos aqui 1 meio, densidade, se abrimos parênteses, velocidade 2 ao quadrado menos velocidade 1 ao quadrado, ok? Nós evidenciamos estes fatores. A variação de pressão, neste caso, vamos colocar os respectivos valores. 1 meio, densidade, quanto que é? Densidade disseram-nos para usar aqui, a densidade aqui é 1000, ok? Vezes 1000. Abrimos parênteses, V2 é 1,5 metros por segundo. 1,5, serão parênteses retos agora, ao quadrado, menos V1, 1,2 ao quadrado, ok? Então, o que nós teremos aqui? Variação de pressão será igual a multiplicado isso dividido por 1000 dá 500, ok? 500. Vamos trabalhar aqui dentro de parênteses. 1,5 ao quadrado é o mesmo que dizer 1,5 vezes 1,5. Olha que dá 2,25. Então aqui teremos 2,25 menos 1,2 ao quadrado. 1,2 ao quadrado é o mesmo que dizer 1,2 vezes 1,2.
Onde é que dá isso? 1,44. É isso, né? 1,44, ok? Então, aqui teremos a variação de pressão será igual. Vamos lá ver. Aqui teremos 2,25 menos 1,44. Vamos voltar. 1,44 dá-nos 0,81. Aqui teremos 500 vezes 0,81. Vamos multiplicar isso por 500 dá 405. Então teremos variação de pressão, diferença de pressão 405 Newton metros quadrados. Okay? Isso que estão a pedir. Vamos lá ver as nossas opções. Opção C. Opção C. A água escoa num canal onde a região estreita se designa por 2 e larga por 1, conforme a figura. Neste caso, é correto afirmar que linha A, a pressão do fluido em 1 é maior que em 2. Correto. Não vamos argumentar mais. Aliás, não vamos procurar outras opções, só vamos argumentar aqui porque é que isso é verdade. Quando a seção transversal é maior, quando a área de escoamento é maior, neste ponto a velocidade diminui, a velocidade de escoamento do líquido diminui, baixa. Baixando a velocidade de escoamento significa que este líquido vai ter mais pressão a exercer sobre as superfícies do tubo, porque ele escoa lentamente. Diferentemente nesta região estreita, região 2, porque é estreito, a velocidade de escoamento será muito maior e, havendo maior velocidade de escoamento, significa a pressão que vai exercer sobre as paredes é menor. Só isso. Só. Quanto maior é a área de seção transversal, menor é a velocidade, por sua vez, maior é a pressão nessa área. Ok? Vamos só analisar a opção B. A pressão do fluido em 2 é a mesma em 1. Não tem sentido nenhum, porque tem áreas diferentes. A velocidade do fluido em 2 é menor que em 1. Menor aqui, não, aqui é maior. É o contrário. A velocidade do fluido em 2 é a mesma em 1. Também não pode ser verdade. Então só temos a opção A. Qual dessas afirmações 32 melhor se identifica com características dos gases ideais? A. As partículas têm dimensões desprezíveis. B. Existem fortes interações entre as partículas. Falso. C. Todos os gases não têm um comportamento similar dos gases ideais. D. As colisões entre as partículas são perfeitamente inelásticas. Falso. São perfeitamente elásticas. Elástica significa quando colidem, elas se afastam. A tendência das partículas, por serem partículas muito ínfimas e a distância entre as partículas ser muito maior, então quando colidem, elas se afastam. E esta colisão chama-se elástica, ok? Inelástica é aquelas onde quando os corpos colidem e avançam juntos. Então vamos analisar a opção A. As partículas têm dimensões desprezíveis. Isso é verdade. O gás, a sua partícula é ínfima. Ok? Todos os gases não têm um comportamento similar dos gases ideais. Não se pode generalizar desse jeito. Todos os gases não. Existem gases que comportam-se como gases ideais. Então ficamos mesmo com a opção A. Que as partículas têm dimensões desprezíveis. Significa que são muitíssimo pequenas. Ok? Opção A. 33. Quais destas grandezas se identificam como parâmetro de estado do gás ideal? Energia. Está errado. B. Temperatura. Temperatura, velocidade e volume. O que falha aqui é a velocidade. C. Trabalho, velocidade, volume. Não. D. Volume, temperatura e pressão. Correto. Opção D. Essas são três grandezas que são chamadas de parâmetro de estado. Ok? Não há muito por argumentar aqui. Vamos avançar.
34. 1 mol de gás ideal a pressão de 16,6 atm ocupa uma caixa cúbica de 0,001 metros cúbicos. Qual é em Kelvin a temperatura do gás? Sabendo que uma atmosfera é igual a 10 vezes 5 Pascal e constante de geral dos gases 8,3 Joule por Kelvin mol. Ok, pretende saber qual é a temperatura em Kelvin, nós vamos buscar a equação geral dos gases que diz PV igual nRT. Pressão vezes volume igual a número de mol vezes constante geral dos gases vezes a temperatura. Se nós queremos temperatura, esses dois fatores vão dividir do outro lado. Então, temperatura será igual a pressão vezes volume sobre número de mol vezes constante geral dos gases, ok? Então, teremos aqui pressão. A pressão, disseram-nos que são 16,6 atmosfera, mas temos que converter em Pascal. E nós sabemos que uma atmosfera é igual a 10 elevado a 5 Pascal. Então, 16,6 atmosfera será igual a X. Então, teremos 16 vezes 10, 16,6 atmosfera vezes 10. Então, nós teremos aqui 16,6 vezes 10 elevado a 5 Pascal, vezes o volume. O volume aqui deram-nos 0, aqui o valor do volume, 0,001 metros cúbicos, sobre o número de mol, disseram que é 1 mol. 1 vezes constante geral dos gases é 8,3 vezes 8,3, ok? Então, teremos aqui temperatura será igual 16,6 vezes 0,008, 16,6, vamos lá, 16,6 vezes 0,001 dá-nos 0,0166, isso dividido por 8, 1 vezes 8,3 dá 8,3, dividido por 8,3, isso dá 2. Isso dá 2. Isso dá 0,002. Dá-nos 0,002. Aqui temos esta potência, né? 10 elevado a 5. Ok? Então podemos trabalhar em notação científica, mandamos 1, 2, 3 casas, diminuímos 3 unidades. Então a temperatura será igual a 2 vezes 10, 3 menos 2 unidades, elevado a 2 Kelvin. Então, transformado isto, 2 vezes 10 elevado a 2, isto é 200 Kelvin. Ok? 200 Kelvin. Opção A. 34, opção A. 35. Uma certa massa de gás do estado inicial A passa para o estado final B, sofrendo a transformação indicada na figura. Temos aqui a transformação indicada na figura, daqui para aqui. Ok, como nós vemos que aqui no ponto A a pressão é 5, no ponto B também a pressão é 5. Ok? Então significa que esta pressão está a permanecer constante. E pretende saber a temperatura A, temperatura no ponto B. Então, como a pressão é constante, significa que as grandezas que estão a variar é a temperatura e o volume. Então, a relação que nós vamos usar é de temperatura e volume. Então, vamos começar tudo por a equação principal de gás ideal, PV igual a nRT, ok? Então, a pressão é constante, ok? A pressão é constante, vamos mandar esta pressão para lá e esta temperatura vem para aqui. Teremos o volume sobre a temperatura, isso deve ser igual a nR sobre pressão, isso tudo é constante, ok? Então, no primeiro ponto, teremos V1 sobre T1, isso será igual a V2 sobre T2, ok? E nós queremos temperatura B,
teremos temperatura B. Então, V1, temperatura B é T2 neste caso. Então, T2 será igual ao produto deste por este dividido por este. Será igual a temperatura 1 vezes V volume 2 sobre volume 1. Okay? Então, isso será igual a temperatura 1, neste caso, vem aqui 300 Kelvin vezes V2, neste caso, que é 6, sobre V1, que é 2. Então, temperatura 2 será igual, vamos cortar aqui, 150, ou cortamos aqui teremos 3 por 1, 3 dá 900 Kelvin. Okay? Isto por quê? Porque esse é o processo isobárico. Neste ponto A no ponto B, a temperatura, o valor da pressão é mesmo, não está a mudar. Então, se não muda o valor da pressão, significa os outros parâmetros do estado que estão a mudar, que é a temperatura e o volume. 36. Um gás ideal sob pressão constante e volume de 150 litros é aquecido até que o seu volume passe para 300 litros. Se a temperatura inicial do gás for de 293 Kelvin, qual deverá ser em Kelvin a temperatura final? Ok, aqui temos uma situação em que a pressão é constante. Se a pressão é constante, como que eu vou começar do início, PV igual a nRT. Esta é a equação geral dos gases, ok? Então a pressão é constante, mandamos a pressão do outro lado, e o que não é constante mandamos para aqui. Então teremos volume, esse não é constante, sobre a temperatura vem para aqui, isso vai ser igual a nR sobre P, constante. Então, o que nós teremos? Pegamos esta relação, V1 sobre VT1, no início também deve ser igual no final, V2 sobre T2. Ok? Então, daqui o que nós queremos? Queremos temperatura 2. Qual deverá ser em Kelvin a temperatura final? Temperatura 2. Então, o que nós teremos aqui? Temperatura 2. 2 será o produto deste por este dividido por este. Será igual a... Temperatura 2 será igual a temperatura 1 vezes V2 sobre V1. Okay? Então, temperatura 2 será igual a T1, 293 Kelvin, aqui, vezes V2, volume 2, 300 litros, sobre V1, 150 litros. Litro, simplificamos. Então, a temperatura 2 será igual a 150 por 300, aqui dá 2. Então, teremos 293 vezes 2 Kelvin. Temperatura 2 será igual. Quanto é que dá isso? Quanto é que dá isso? 293 vezes 2 dá 586. 586 Kelvin. Temos aí, ok, opção D, número 36, opção D. 37. Qual é em joule o trabalho realizado por um gás em expansão que teve seu volume alterado de 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos para 10 vezes 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, numa transformação a pressão constante de 4 vezes 10 elevado a 5. Ok. Trabalho realizado por gás é igual a pressão vezes variação do volume. Ok? Só isso. Então, o trabalho será igual a pressão 4 vezes 10 elevado a 5 vezes variação do volume. Saiu de 5 para 10. Então, teremos 10 vezes 10 elevado a menos 6 menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, o trabalho será igual a 4 vezes 10 elevado a 5 é 5 aqui vezes 10. Teremos o quê? Não, menos. Teremos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, o trabalho será igual 4 vezes 5 dá 20.
mantemos a base, adicionamos o expoente, fica aqui menos 1. Ok? Então, o trabalho será igual 1. Devolvemos uma casa para a esquerda, deslocamos uma vírgula para a esquerda, teremos aqui simplesmente 2 Joule. Ou dividimos por 10, dá 2 Joule. Temos aí 37A. Um gás ideal sofre transformação indicada na figura. Qual é em Joule o trabalho realizado na transformação EF? Onde é que está a transformação EF na figura? Temos aqui transformação EF, ok? Aqui essa transformação mostra que a pressão está a variar, a pressão neste ponto é 4, depois no F a pressão é 2 e o volume em E é 2, o volume em F é 4, ok? Houve a variação disso tudo. Então, trabalho, como sabemos, trabalho é igual, neste caso vai ser igual à variação da pressão vezes a variação do volume. Então, o trabalho será igual a variação, teremos aqui, saiu de 4 para 2, então significa que teremos aqui 4 menos 2 vezes, o volume também sai de 2 para 4, então teremos 4 menos 2, ok? Então, o trabalho será igual a 4 menos 2 dá 2, vezes 4 menos 2 também dá 2. Então, o trabalho será igual a 4 Joule, ok? Opção B, sem problemas. 39. Num processo isocórico, o sistema gasoso recebe do exterior 400 K sob a forma de calor. Qual é em Joule a variação da energia interna? Ok? Processo isocórico. Vamos estabelecer primeiro a primeira lei da termodinâmica, que diz o calor fornecido para um sistema, uma parte vai para a realização do trabalho externo e a outra parte vai para a variação da energia interna, ok? Primeira lei de termodinâmica, calor fornecido ao sistema é igual a trabalho mais energia interna, ok? Agora, o processo é isocórico. O processo isocórico significa que o volume é constante, ok? Então, se o volume é constante, significa que o trabalho realizado é igual a zero. Por quê? Porque o trabalho é igual à pressão vezes a variação de volume. Então, se o volume é constante, certamente a variação do volume é igual a zero e, consequentemente, o trabalho vai ser igual a zero. Portanto, esta particularidade vai ser igual a zero. Então, todo o calor fornecido vai apenas para a variação da energia interna. Então, significa que a variação da energia interna vai ser igual ao calor. E a variação da energia interna, neste caso, o calor fornecido é de 400 K, vai ser igual a 400 calorias. Okay? Então, esse é o valor da energia interna. Agora, como estão a pedir em Joule, então nós sabemos que um cal ou uma caloria é igual a 4,2 Joule. Só vamos multiplicar isto por 4,2 Joule e vemos quanto é que dá isso. Quanto é que dá? Vamos lá, 400 vezes 4,2 Joule dá 1680. Isso dá 1680 Joule. 1, 2, 3, 1680 Joule. Vamos ver, temos isso aqui na opção D. Ok? Simples. 40. A variação da energia interna de 1 mol de oxigênio numa transformação isovolumétrica é de 500 K. A variação de energia interna de 1 mol de oxigênio numa transformação isovolumétrica é de 500 K. Qual é em Joule a quantidade de calor absorvida pelo gás na transformação? Parece que é a continuidade do mesmo exercício. Aqui também vamos estabelecer a primeira lei de termodinâmica para vermos qual é a saída que vamos encontrar. Começamos por estabelecer a primeira lei de termodinâmica, que diz que o calor é igual ao trabalho mais variação da energia interna, ok? Então,
a transformação é isovolumétrica. Isovolumétrica é o mesmo que dizer isocórico, significa que o volume é constante. Se o volume é constante, consecutivamente o trabalho realizado é igual a zero, ok? Como nós dissemos anteriormente. Então, esse trabalho é igual a zero, significa que o calor fornecido é igual à variação de energia interna. Então, a variação de energia interna de oxigênio numa mol, numa transformação isovolumétrica, é de 500 cal. Então, a dizer que o calor também vai ser igual a 500 cal, ou caloria, porque o calor é igual à variação da energia interna. Qual é em joule a quantidade de calor absorvida? O calor é 500 calorias. Então, como pede em joule, e nós sabemos que uma caloria é igual a 4,2 joules, só vamos multiplicar por 4,2 joules. Vamos ver quanto é que isso vai dar. 500 caloria vezes 4,2 joules. 500 calorias vezes 4,2 joules. Isso dá-nos 2100. 2100 joules. Isso é opção C. Muito obrigado se chegou até aqui, meu amigo. Faço voto de bons estudos e que tenha êxito. Não se esqueça de se subscrever no canal e partilhar, dar like para dar força ao nosso canal. Muito obrigado. Eu sou o professor Nota.